Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de sentenças. Hoje vamos falar sobre desigualdades e, sem mais delongas, vamos começar. Bem, sentenças matemáticas de desigualdade. Vamos rever aqui o que falamos na aula anterior. Vamos falar o significado de sentenças matemáticas. Sentenças matemáticas é a representação com símbolos matemáticos, números ou sinais, que expressa uma relação de igualdade, desigualdade ou outra relação qualquer. Os sinais de desigualdade são maior ou igual, menor ou igual e diferente. E como exemplo podemos falar 340 é menor que 344. Podemos dizer também 340 é menor ou igual a 344. 344 é maior que 340, mas também podemos dizer 344 é maior ou igual a 340. E podemos dizer que 344 é diferente de 340. Ou também poderíamos colocar aqui 340 é diferente de 344. O melhor exemplo de sentenças matemáticas que tratam as desigualdades são as atividades esportivas, onde os atletas têm que atingir os seus limites, procurar os menores tempos, os melhores valores e as melhores colocações. Então nós temos aqui que nas Olimpíadas do Japão, os Estados Unidos venceram com 112 medalhas e a China ficou em segundo lugar com 89 medalhas. Então podemos dizer que o número de medalhas da China ficou menor que o número de medalhas dos Estados Unidos. Ou também podemos dizer que o número de medalhas dos Estados Unidos ficou maior que o número de medalhas da China, 89. Outro evento importante, Fórmula 1. Na Fórmula 1 de 2023, o piloto Verstappen venceu com 575 pontos. E Pérez ficou em segundo lugar com 285 pontos. Da mesma forma, podemos dizer que o número de pontos de Pérez ficou menor que o número de pontos de Verstappen, 575. Ou podemos dizer que o número de pontos de Verstappen é maior que o número de pontos de Pérez, 285. Bom, agora nós vamos ver as propriedades. Vamos ver a primeira propriedade, que fala de adição e subtração. Como sempre, vamos dar um exemplo prático. Dois irmãos, Maria e Beto, possuem 23 e 25 livros, cada um, né? Cada um ganhou 10 livros da avó. E dias depois, numa campanha para ajudar uma biblioteca, cada um doou 6 livros. Vamos ver agora como ficou essa situação. No início, Maria tinha 23, que é um número menor de livros que o de Beto, 25. A avó deu para cada um 10 livros. Então, 23 mais 10 é menor que 25 mais 10, ou seja, 33 é menor que 35. E depois, numa campanha para ajudar uma biblioteca, cada um doou 6 livros. Então, 33 menos 6 é menor que 35 menos 6, ou seja, 27 é menor que 29.
Resumindo, quando um mesmo número é somado ou subtraído em ambos os membros, assim como na igualdade nós temos primeiro membro, segundo membro, em ambos os membros, a desigualdade não se altera. Ou seja, no final, Maria continuou tendo um número menor de livros do que Beto. Maria ficou com 27, que é menor que 29, que é o número de livros de Beto. Bom, dando continuidade às propriedades das sentenças matemáticas de desigualdade, agora nós vamos falar da multiplicação e divisão. Da mesma forma, vamos utilizar um caso para facilitar o entendimento. Paulo e César são amigos e colecionam figurinhas. Hoje, Paulo tem 27 figurinhas e César 24. Ambos compraram uma quantidade que fez com que duplicasse as suas respectivas quantidades. Ou seja, Paulo duplicou as suas 27 figurinhas e César duplicou as suas 24 figurinhas. E depois, uma pessoa que também coleciona as mesmas figurinhas comprou a terça parte, ou seja, 1/3 de cada um. Então, Paulo tem 27, que é maior do que a quantidade de César, que é 24. Na primeira situação, eles compraram uma quantidade tal que duplicou, ou seja, 27 vezes 2 é maior que 24 vezes 2? Sim, porque 27 vezes 2 é 54, que é maior que 24 vezes 2, que é 48. 54 é maior que 48. E a segunda situação diz que alguém comprou 1/3 do que eles tinham. O Paulo tinha 54, que dividiu por 3, dividindo por 3. 1/3 divide por 3. 54 dividido por 3, será que é maior que 48 dividido por 3? Sim. 54 dividido por 3 é 18, que é maior que 48 dividido por 3, que é igual a 16. Então, quando o mesmo número natural multiplica ou divide, os dois membros, primeiro membro e segundo membro, os dois membros da desigualdade, ela se mantém verdadeira. Vamos agora fazer os nossos exercícios. Bem, então vamos ao primeiro exercício de hoje. Renata tem 20 figurinhas e Márcia tem 30 a mais que ela, ou seja, mais que Renata. Fábio, que é amigo das duas, deu 12 figurinhas para cada uma delas. Depois, cada uma delas doou a metade do que tinha. Represente as operações em desigualdades e qual a diferença final entre elas. Bom, vamos então ao segundo exercício. Ele diz: observe as operações nas sentenças e substitua os espaços por um sinal de desigualdade, tornando a sentença verdadeira. Então, nós temos 3 sentenças A, B, C, com algumas alterações, cada uma, e vamos colocar um sinal de desigualdade em cada uma delas. Bem, continuando aqui os exercícios, agora vamos ver o terceiro. Efetue as operações indicadas em ambos os membros e diga se a desigualdade se manteve. Nós temos aqui a letra A, letra B, letra C. O exercício pede que a gente efetue as operações que está sendo solicitado nos dois membros e que a gente diga se a desigualdade se manteve ou não. Então vamos lá. Letra A, multiplique o primeiro membro por 6 e o segundo por 5. Ó, 4 mais 1 é diferente de 6. É verdade? Verdade. Letra B, divida o primeiro membro por 2 e o segundo por 7. 28 é maior do que 14?
Verdade. E letra C, divida o primeiro membro por 2 e o segundo por 6. 9 mais 6 mais 13 é maior do que 1 mais 2 mais 3? É verdade. Bom, então vamos à solução do primeiro problema. Renata tem 20 figurinhas e Márcia tem 30 a mais do que Renata. Fábio, amigo das duas, deu 12 figurinhas para cada uma delas. Depois, cada uma delas doou a metade do que tinha. Represente as operações em desigualdades e qual a diferença final entre elas. Então vamos lá. Renata tem 20, Márcia tem 20, que é a quantidade de Renata, mais 30, que é igual a 50. Na primeira operação, cada uma recebeu mais 12 figurinhas, então ficou 20 mais 12, que continuou menor que 50 mais 12. Por quê? Porque 20 mais 12 é 32 e 50 mais 2 é 62. Reparem que a diferença continuou a mesma. 62 menos 32 dá 30. Depois, cada uma delas fez uma doação da sua metade. Renata, que tinha 32, deu a sua metade, que corresponde a 16. E Márcia, que tem 62, doou a sua metade e ficou com 31. E a desigualdade continuou válida, porque 16 da Renata é menor do que 31 da Márcia. E a diferença ficou em 31 da Márcia menos 16, que é igual a 15. Reparem que quando nós somamos 12 de cada lado, a diferença permaneceu. E na divisão, o que aconteceu? A diferença também foi dividida por 2. A diferença era 30 e ficou em 15. Ok? Bom, pessoal, vamos então à solução do segundo exercício, que diz: observe as operações nas sentenças e substitua os espaços por um sinal de desigualdade, tornando a sentença verdadeira. Então nós temos aqui, ó, na letra A, 3 mais 4, ele é o quê? Maior que 5. Não é isso? Esse é simples, esse é tranquilo. Aqui, ó, 3 mais 4 menos 2 e 5 menos 2, ou seja, nós subtraímos 2 dos dois lados. Então ficou 3 mais 4 menos 2 é igual a 5, e 5 menos 2 é igual a 3, 5 maior que 3. Na letra B, 7 mais 11 é o que? É igual a 18. Só que o exercício pede sinal de desigualdade. Então aqui nós poderíamos ter colocado maior ou igual, como fizemos aqui, ó, maior ou igual, ou poderíamos ter colocado menor ou igual, porque o que importa é que seja igual. Então, 18 é maior ou igual a 18? É. Não poderíamos ter colocado nem igual, porque ele exige de desigualdade, e nem diferente, porque 18 não é diferente de 18. E aí o que fizemos lá do outro lado? No primeiro membro, nós dividimos o 7 mais 11 por 9. 7 mais 11 é igual a 18. Dividido por 9 é igual a 2. E 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, aqui sim, podemos colocar somente o sinal de menor. 2 é menor que 6. Poderíamos ter colocado um igualzinho aqui? Poderíamos, mas não era necessário. Letra C. A letra C, nós temos que 6 menos 1 é igual a 5. E nós temos aqui desse lado 5. Da mesma forma que na letra B, nós não poderíamos ter colocado o igual aqui nem diferente. Mas podemos colocar o sinal de maior ou igual ou menor ou igual. Porque 6 menos 1 é 5. Ok? Aqui desse lado, o que nós fizemos?
No primeiro membro, nós multiplicamos por 7. Então, ficou 6 menos 1, que é igual a 5 vezes 7, é igual a 35. E 5 vezes 4, multiplicamos o segundo membro por 4. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, 35 é maior que 20. Ok? Bom, vamos à solução do terceiro e último exercício. Efetue as operações indicadas em ambos os membros e diga se a desigualdade se manteve. Na letra A, ele pede para multiplicar o primeiro membro por 6 e o segundo por 5. Então fica assim, 4 mais 1 é diferente de 6? É. Agora, 4 mais 1 vezes 6 é diferente de 6 vezes 5, porque nós multiplicamos o primeiro membro por 6 e o segundo por 5. Vamos ver? 5 vezes 6 é diferente de 6 vezes 5? Não, não é. Por quê? Porque 30 é igual a 30. Então, a desigualdade não se manteve nesse caso. Na letra B, divida o primeiro membro por 2 e o segundo por 7. 28 maior do que 14. O primeiro membro ele pede para multiplicar por 2 e o segundo membro ele pede para multiplicar por 7. Então vamos ver se essa desigualdade se manteve. Não, né? Porque 28 vezes 2 é igual a 56 e 14 vezes 7 é igual a 98. Então 56 é menor que 98. Então a relação de desigualdade passou a ser a de menor. E a letra C. Divida o primeiro membro por 2 e o segundo por 6. 9 mais 6 mais 3 é menor que 1 mais 2 mais 3? Sim. Por quê? Porque 9 mais 6 mais 3 é igual a 18. E 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Então, dividindo o primeiro membro por 2 e dividindo o segundo membro por 6, nós temos que o primeiro membro passou a ficar igual a 9 e o segundo membro passou a ser igual a 1. Então, a relação aí se manteve, mesmo com a alteração dos valores, na relação de maior. 9 é maior do que 1. Bom, pessoal, então aqui encerramos o estudo das sentenças matemáticas. E esperamos que tenha sido produtivo. E você que está acompanhando o nosso canal, se inscreva, dá o joinha se gostaram do vídeo de hoje. Compartilhe o canal e o vídeo com pessoas com dificuldade na matemática. Estamos aqui para continuar o nosso trabalho no canal Vença a Matemática. Obrigado por nos acompanhar e namastê.